Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz e o amor de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o Gabriel e este é o canal Luz do Evangelho 7. A mensagem de hoje é muito necessária, onde vou falar do inimigo de nossas almas, Satanás, que significa adversário. Ele era chamado de Estrela da Manhã. Olha o que a Bíblia diz sobre ele. Está em Isaías, capítulo 14, nos versículos de 12 a 15, que diz: Como você caiu dos céus, ó Estrela da Manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Mas vocês pensam, o que fez ele se rebelar contra Deus dessa maneira? A resposta está em Ezequiel 28:17, que diz assim: Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. O orgulho, irmãos, fez ele se encher de si mesmo, porque ele era o mais belo dentre todos os anjos. Neste mesmo capítulo de Ezequiel diz que ele era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Ele se esqueceu completamente da onisciência de Deus e arquitetou este plano e tentou executá-lo, e ainda convenceu um terço dos anjos a ajudar ele, como está escrito em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 4. Mas é claro que não prevaleceram. Leiam comigo Apocalipse, capítulo 12, nos versículos 7 a 9, que diz: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Chegou o ponto da mensagem. Satanás fez uma rebelião nos céus, junto com a terça parte dos anjos, mas perdeu para Miguel e seus anjos. E aqui ele é chamado de a antiga serpente, chamada o Diabo, que engana o mundo todo. Meu irmão e irmã, ele é o enganador. Ele é a serpente que enganou Eva, quando Deus disse que ela e Adão poderiam comer de qualquer fruto, menos da árvore que está no meio do jardim do Éden. Vamos ler esse capítulo que está em Gênesis, capítulo 3, no versículo 1 ao 7, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e
Além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Viram, irmãos? É assim que ele engana. Um dos maiores enganos dele é fazer uma pessoa acreditar que ele não existe, porque aí ele pode colocar essas pessoas em maus caminhos para causarem suas próprias destruições, caminhos que desagradam a Deus. Está escrito que o diabo fica pela terra, ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. Em outro versículo da Bíblia, Jesus, nosso Senhor, diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10. O diabo, irmãos, quer nos destruir. Ele sempre está procurando uma brecha para entrar em nossas vidas. Por isso, se mantenham firmes na presença de Deus, fazendo a vontade dele, e não olhem para o mundo e o quanto ele é atrativo, mas olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jamais voltem à vida que Jesus tirou, pois ele quer te dar uma nova vida com ele, mas o diabo quer que voltemos de novo a praticar o pecado, perca a comunhão com Deus, isso é, orar, ler a Bíblia, ser guiado pelo Espírito Santo e abandonemos a nossa fé para ele roubar as nossas almas, pois o diabo não tem mais salvação e quer levar o máximo de pessoas possível para o fogo eterno, que foi preparado para ele e para os anjos. Como Jesus diz no capítulo 25 de Mateus, no versículo 41. Mas nós, meus irmãos e irmãs, temos a salvação por meio de Jesus. O amor de Deus é tão grande por nós que enviou seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, à terra, um homem sem pecado, para morrer na cruz em nosso lugar. Só Jesus pode salvar as pessoas. O Antigo Testamento apontava para ele. Ele que é aquele que havia de vir para a salvação daquele que nele crê. Seu sangue purifica, pois Jesus é santo e imaculado, Deus em forma humana, aproveitando para dizer que todo aquele que diz que Jesus, o Filho de Deus, não veio em forma humana, é o espírito do anticristo, que o Senhor Jesus desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Todos que se arrependem dos seus pecados e aceitam a Jesus como o único Salvador é salvo e purificado de todo pecado. Jesus morreu, irmãos, mas ressuscitou pelo poder de Deus Pai e nos possibilitou se reconciliar com Deus pela graça que nos foi dada por meio de Jesus. Graça significa que é imerecida. Não merecemos, mas Deus demonstrou seu amor por nós, nos dando a salvação por meio de Jesus. Está escrito que isso é dom de Deus, não vem de obras que fazemos, nem de nada que fazemos de bom, para que ninguém se glorie. Aceitando a Jesus, Deus não olha mais para os nossos pecados, mas olha o que Jesus fez por nós na cruz e nos perdoa de nossos pecados. O Espírito Santo está em vocês, os convencendo do pecado, te guiando a Jesus, até a vida eterna com Ele.
Eu senti no coração de citar estes versículos. Leiam comigo 1 João, capítulo 4, nos versículos 7 a 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Portanto, meus irmãos e irmãs, amem aquele que vos odeia, perdoem aquele que vos maltrata, pois assim é da vontade de Deus, que amemos uns aos outros como a nós mesmos, porque vocês são nascidos de Deus. Para aquele que é das trevas, veja a luz que resplandece em vocês, pelo Espírito Santo que habita em nós. Se arrependam. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Agora peço que vocês compartilhem com seus amigos e familiares, para eles serem abençoados também por essa palavra, pois ela não é minha, mas veio de Deus para todos. Também comentem, falem se foram edificados por essa mensagem. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.